Aleluia. Glória a Deus. Uma noite especial, uma noite que logo em breve estaremos tendo uma apresentação para as nossas mães. Eu creio que o Senhor vai continuar falando fortemente em nossos corações, que grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas. E Ele vai continuar a fazer. Amém? Você que encontrou o segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 23, se de pé comigo em nome de Jesus. Rebeca também. Versículo de número 9. Está escrita assim a palavra do Senhor. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoli, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel. Ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Até aqui, feche a Bíblia, coloque no teu assento. Se você puder segurar a mão do irmão que está à sua direita, à sua esquerda, feche os corredores. Se ele não quiser segurar na sua mão, chuta a canela dele, pisa no dedão. Mas fala, segura aqui na minha mão, porque agora é momento de unidade, momento de orarmos juntos e glorificarmos ao nome de Deus. Feche seus olhos. Pai querido, nós exaltamos, engrandecemos e bendizemos ao teu santo e poderoso nome uma vez mais esta noite, porque sabemos em quem temos crido. O que eu peço ao Senhor, Pai, nesta noite maravilhosa, é que o Senhor venha fazer separação entre luz e trevas, que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos para ouvir a sua voz, que o Senhor venha levar a nossa mente cativa ao Senhorio de Cristo, que o Senhor venha arrancar as escamas dos nossos olhos para que possamos ver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, que há de se manifestar no nosso meio. Sabemos que o Senhor é simples, e em meio à sua simplicidade, o Senhor age da maneira sobrenatural. Eu lhe peço que o Senhor venha fazer, ó Pai, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor já preparou para a sua igreja. Eu lhe peço, Pai, que o Senhor faça o impossível acontecer no nosso meio esta noite. Que o Senhor venha tirar todo espírito de covardia. Que o Senhor venha tirar, Pai, ó Deus, toda dificuldade de poder adorar ao Senhor, mas que venhamos ser levados cativos ao Senhor de Cristo e dar ao Senhor a honra, a glória e o louvor a qual o Senhor merece. Se conosco, Espírito Santo de Deus, faça, Senhor Jesus, com que eu venha ser usado por Ti e as palavras que saírem dos meus lábios venham impactar a sua igreja que aqui está à minha frente, pois esta é a sua igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Por isso, Pai, abençoa-nos poderosamente e se conosco em todo o tempo, e Te daremos sempre, Pai, toda a honra, glória, louvor e adoração. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer um pouco para o Senhor. Quando eu abro a minha Bíblia, no livro do profeta Samuel, aqui no capítulo de número 23, aqui eu tenho uma história, a qual nós nos encaixamos muito bem nela. Porque aqui nós vemos que o Senhor, Ele não nos criou com um espírito de covardia, mas o Senhor nos criou para termos um espírito corajoso, um espírito onde nós iremos poder combater todo o mal que vem sobre as nossas vidas e tudo aquilo que tem tentado afligir a nossa fé. O Senhor hoje Ele te trouxe aqui para poder mostrar para você que você é especial para Ele, e que nenhuma arma forjada do inimigo vai prevalecer contra a vida daqueles que buscam
buscam a Deus verdadeiramente. Eu não sei o que você veio buscar, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está precisando, mas eu quero deixar uma palavra no seu coração esta noite, que o Deus ao qual você serve, Ele está sondando o seu coração, e Ele vai fazer o sobrenatural acontecer, para poder mostrar para você que Ele tem cuidado da sua vida sim, em todo tempo, em todo momento. Não importa se você seja jovem ou velho, mas o Senhor, Ele está olhando para você, e Ele tem uma palavra, a qual vai fazer você transmutar de lugar, Ele vai fazer você saltar muralhas, Ele vai fazer você poder chegar diante do seu inimigo e falar para ele: eu não temo você, porque o Senhor hoje Ele vai te dar um espírito de ousadia, aonde você vai poder viver aquilo que a palavra do Senhor diz, aonde você não vai temer o mal noturno, nem a seta que voa durante o dia, mas saiba de algo: 1000 vão cair ao seu lado, 10 à sua direita, e tu não serás atingido, porque você tem o Espírito Santo de Deus se movendo dentro de você, e por Ele estar se movendo dentro de você, você pode ter a certeza que o sobrenatural você vai viver para a glória, honra e louvor do nome do Senhor. Quando eu começo a olhar a história de Davi, aqui no versículo ao qual nós lemos, aqui tem uma história que relata as últimas palavras de Davi. E um sábio pregador, ele disse que as últimas palavras de um homem valem muito mais do que o início da sua trajetória. Porque Salomão mesmo, ele nos relata isso, que tudo o que vivemos nesta terra é vaidade. E quando Davi, ele está ali para guerrear, para pelejar contra os filisteus que se levantaram contra o seu povo, talvez a sua última guerra, Davi, ele não tinha condições humanas sequer, porque ele já era velho, ele não tinha força para levantar uma espada. A minha Bíblia diz no Salmo de número 18, que Davi clamou o Senhor das profundezas do inferno, e o Senhor Deus sentou nas asas de um anjo, de um querubim, e voou, e tirou daquele charco de lodo. Porque neste momento, pela velhice de Davi, ele caiu, e o gigante filisteu, quando ia encravar a espada no seu coração para matá-lo, Joabe, o seu comandante, ele veio e salvou a Davi, e falou: não deixarei mais o meu rei pelejar a guerra. Mas nessa história, qual nós estamos aqui nos deparando com ela, aqui eu vejo que um povo se levantou para poder afligir o povo de Deus, o povo filisteu. E ali o povo que era para lutar, que era para guerrear, que era para estar a favor do rei Davi. A Bíblia diz nos versículos anteriores que 200.000 homens, 200.000 soldados fugiram daquela situação, porque temeram os gigantes. Talvez na sua vida hoje você está olhando para esse gigante que está na sua frente, e você está temendo, e você está falando: eu não vou dar conta, eu não vou conseguir vencer, eu não vou conseguir vivenciar as promessas que Deus estabeleceu para a minha vida. Eu quero dizer algo para você, eu quero deixar uma palavra liberada sobre a sua vida hoje. Passarão céus e terra, mas a palavra de Deus não vai passar, porque a palavra de Deus me garante que eu e você não morreremos, mas viveremos para contar as obras que Deus estabeleceu ao meu respeito e ao seu respeito. Quem tem promessa de Deus aqui? Você tem promessa de Deus? Então se prepare, porque aquilo que Deus prometeu para você, você vai cumprir. Não importa qual seja o tempo, não importa se esteja demorando, mas o Senhor tem um projeto, e o projeto de Deus não pode ser frustrado, porque Ele mesmo diz: por acaso sou eu homem para que minta? Por acaso sou eu filho do homem para que me arrependa daquilo que eu prometi? Se você tem uma promessa de Deus, agarre essa promessa com fé, agarre com ousadia, agarre com intrepidez e entenda o chamado ao qual Deus te chamou. Saiba viver um dia após o outro, porque talvez a sua vitória não será no começo, mas no fim, para você poder degustar melhor. Ela pode estar na sua boca soando como algo amargo,
vai ser doce como mel. E você vai falar: valeu a pena. O meu Redentor, Ele vive, Ele se levantou em meu favor, e hoje eu estou aqui de pé, pronto para poder engrandecer o nome do meu Deus. Quando eu me deparo com esta situação, quando eu me deparo com Davi, sofrendo os reveses da vida, por causa de sua velhice, a minha Bíblia fala que naquele exato momento ele começa a declarar e relatar o nome de 37 homens, homens que ninguém dava nada por eles, homens da pior história, homens que estavam dentro de uma caverna, bandidos, salteadores, homens que estavam dentro da caverna de Adulão. E ali Davi conquistou cada um desses homens, e no seu império, com seus soldados, com o seu exército, quando todos fugiram no momento que ouviram os filisteus virem para pelejar contra Israel, esses 37 soldados abraçaram um braço do outro, colocaram o rei Davi no centro e falou: rei, nós iremos até o final, lutaremos por Israel, lutaremos pelo rei Davi, em nome do Deus Todo-Poderoso. O que eu quero falar para você esta noite é que se a luta está vindo contra a tua vida e você não está suportando, você pode ter a certeza que você tem um general que nunca vai perder uma batalha. Esse general se chama Jesus Cristo de Nazaré. Se você é salvo, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, você pode ter a certeza dentro do seu coração que o Senhor, Ele vai pelejar ao seu favor, e você não vai precisar estender as suas mãos para nada, porque Ele mesmo vai enviar uma legião de anjos ao seu favor para guerrear, e esse problema ao qual você está passando vai cair por terra, para que o nome de Deus seja glorificado, para que o nome de Jesus seja exaltado, porque Ele tem sondado o seu coração, e Ele tem preparado algo grande para aquele que guerrear, para aquele que tem coragem, para aquele que se levantar e ter esta certeza que ainda que o gigante esteja à sua frente, com lanças, com espadas, com flechas, você possa levantar a sua mão e falar: tu vens a mim com espadas e lança, mas eu vou em nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, que criou céus e terra. E quando você determinar essa palavra sobre a sua vida com autoridade, com fé, você pode ter a certeza que você vai viver cada uma dessas promessas que você está pedindo para Deus, porque você não é qualquer um, e a Bíblia minha diz que aquilo que os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram e não penetrou ao seu coração, é aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Mas se você ama a Deus, alegre o seu coração esta noite e comece a dizer a Ele o quanto Ele é gracioso diante dessa tua presença, como Ele está aqui. Alabaçubi candará lavaia. Aleluia. Glória a Deus. Quando esses soldados se reuniram, eles entenderam que o inimigo, ele viria, e se eles não tivessem preparado para esta guerra, eles iriam morrer. O que o exército inimigo faz? Para poder humilhar aquele povo, eles querem o rei. Eles querem pegar o rei e matar o rei, porque depois do rei morto, eles podem saquear a cidade, podem roubar e pegar tudo que eles quiserem. Mas eles não estavam ali servindo a qualquer rei. O rei ao qual eles estavam servindo nunca perdeu uma batalha e nunca vai perder. E por isso o império de Satanás pode se levantar. E é por isso que o Senhor convida você a não temer nada que está te assolando, porque a vitória é garantida. Quando você busca Deus verdadeiramente, quando você busca fazer aquilo que agrada ao Senhor. E é por isso que Davi relatou o nome desses valentes aqui no capítulo de número 23. E ele falou em especial a respeito de um homem
Porque aqueles 37 soldados, cada um deles, fora preparado para lutar contra 1000 pessoas. Então eles não temiam nada, porque poderia se levantar 37.000 homens para guerrear, e eles estariam dando conta e matando todos. Ou seja, o inimigo ele arruma estratégias. O inimigo ele quer pegar você pelas costas. O inimigo nunca vem pela sua frente. Sabe por quê? Porque ele sabe que se ele vier frente a frente, tete a tete com você, ele vai ser um alvo fácil, ele vai perder, basta você dar uma rajada de língua estranha, ele vai partir dente. Mas ele começa a arrumar os flancos direito e esquerdo, ele começa a vir pelas costas. A história diz que eles se levantaram em Berseba, vieram até a província de Gade, e quando chegaram onde Davi estava, eles tentaram fechar o cerco pelas costas de Davi. Mas Davi era um estrategista de guerra, assim como Deus hoje também vai te dar a ousadia. Se eu não estiver enganado, no Salmo de número 42 fala a respeito da corça. A corça, ela, depois do urso, é o segundo animal que tem um olfato mais apurado. E quando ela está deitada em meio às campinas, e ela começa a sentir o cheiro do inimigo a 3 quilômetros de distância, ela ergue o seu nariz, vira o seu pescoço e já sabe que o inimigo está se aproximando. Então ela se coloca de pé e ela começa a saltar. E os estudos dizem que a corça, ela consegue saltar 7 metros com um pulo só. Então ela começa a correr e a fugir do inimigo. A Bíblia diz que ela anseia pelas águas. Sabe por que a corça anseia pelas águas? Porque quando ela vê o inimigo vindo pelas suas costas, ela sente o cheiro do inimigo, ela se levanta, ela começa a sentir o cheiro das águas, e quando ela sente o cheiro das águas em direção à água, ela sai correndo. E no momento que ela encontra as águas, ela mergulha e vai até as águas mais profundas e sai na outra margem, porque ali naquele rio ela deixa todo o seu cheiro ir correnteza abaixo. E quando o inimigo chega, ele se confunde e ele vê que ele perdeu a sua presa. O que o Senhor quer fazer hoje é confundir o seu inimigo. O que o Senhor quer hoje é te purificar com águas cristalinas que saem diretamente do seu trono. E quando o seu inimigo chegar, ele vai ver que ele perdeu essa batalha. Porque Deus, ao qual você serve, Ele te deu uma estratégia para você poder se livrar de todo o mal e de tudo aquilo que tem se levantado contra a tua vida. E quando ela sai do outro lado, ela sai com a certeza que foi vitoriosa. Ah, pastor, mas se eu me deparar com o mar à minha frente, e se eu olhar para trás, Faraó, junto com o seu exército, estiver vindo, apenas olha, o Senhor vai erguer o seu cajado em direção ao mar, e o Senhor vai soprar um vento que vai abrir aquele mar, para que você venha passar com os teus pés enxutos e do outro lado cantar o hino da vitória. Porque neste exato momento, quando o inimigo estava cercando Davi e os 37 valentes, eles estavam preparados para guerrear.
guerrear e ir até a morte, doesse a maneira que fosse, eles não iriam arredar o pé. E quando um homem se levantou, se ajoelhou em frente de Davi, colocou a sua espada no chão, olhou para o rei e falou: rei, deixa-me ir sozinho guerrear contra os filisteus. Ele asca. E Davi falou: mas você sozinho não vai dar conta. Ele falou: eu estou há 40 anos me preparando, porque há 40 anos exatos atrás, eu ainda era jovem, mas ouvi a história do rei Davi, que matou um gigante chamado Golias, e eu falei que um dia na minha vida eu também iria matar um gigante, e por 40 anos eu estou me preparando para guerrear, e hoje chegou o meu dia. A minha espada está amolada, está afiada. Olha aqui, rei, passou na sua língua e o sangue desceu. Ele falou: eu vou, o Senhor vai ficar, os meus 36 amigos vão ficar aqui, porque eu vou guerrear sozinho contra os filisteus que se levantaram contra o rei. No versículo 10 diz que ele saiu, e esse homem, Eleazar, ele era de baixa estatura, e quando ele chegou diante de dois filisteus gigantes, quando os filisteus olharam, blasfemaram e falaram: com Davi, Golias não pôde, mas contra você, ó homem pequeno, nós somos dois, e nós iremos te matar, iremos te destruir. É aí que o seu inimigo se confunde, porque você pode ser pequeno, você pode estar no anonimato, você pode não estar sendo reconhecido por ninguém, mas o seu Deus é grande, e o seu Deus, ao qual você serve, Ele não vai deixar a vergonha chegar diante de você, diante da sua família, diante desta causa aonde você está pelejando, porque você não está sozinho nessa peleja. Eles tentaram afrontar o Deus de Israel, e por isso Deus os livrou. E naquele exato momento, quando Eleazar ergueu a sua espada e correu em direção àquele gigante, quando ele encostou no gigante, o gigante sem entender falou: o que é que esse homem fez? Mas quando olhou para baixo, as suas vísceras estavam expostas, porque aquele pequeno homem, ele tinha agilidade. E hoje o Senhor quer dar agilidade para o seu povo, porque quando você entrar na guerra, o seu inimigo vai pensar que você está dando nele apenas um empurrão, mas quando ele olhar para a situação que está à sua volta, ele vai ver que você é o filho, porque Deus deu uma estratégia para esse homem, e ele começou a guerrear, ele começou a matar todos os filisteus que ali estavam, todos os gigantes, e os últimos que ficaram temeram e fugiram e deixaram todos os seus despojos. Aí quando o exército viu que os filisteus estavam mortos, e que tinham deixado ouro, a prata, roupas, alimentos, cavalos, os 200.000 soldados que fugiram voltaram para pegar os despojos dos filisteus. Mas quando Deus ele quer honrar alguém, Ele honra aquela pessoa que tem coragem. Deus nunca vai ousar em abençoar o covarde, porque se você
fosse um covarde, você nunca iria viver aquilo que Deus prometeu para você. As dificuldades podem ser grandes, as lutas podem até mesmo fazer você desanimar, porque somos feitos de carne, e a nossa falibilidade faz com que venhamos sofrer os reveses da vida, porque nós não confiamos inteiramente em Deus. E por isso, quando a luta vem, nós queremos pular do barco. Olhamos para a situação e falamos: nós não vamos dar conta disso que eu estou vivendo. A tempestade é muito grande, a tempestade vai fazer com que o meu barco venha a pique. Mas o Senhor está sondando a sua igreja esta noite. Se Ele encontrar uma pessoa apenas que seja ousada na sua fé, que tenha coragem, ainda que Ele não tenha nada nas suas mãos, você vai viver o sobrenatural. E quando aqueles homens voltaram para pegar os despojos, Davi falou: pode ir pegar os despojos, mas tragam tudo a mim. E aqueles 200.000 homens trouxeram os despojos dos filisteus. E quando colocaram diante de Davi, Davi falou: agora vocês podem ir embora. Mas Davi, nós vencemos a batalha. E o rei vai falar: não, quem venceu foi Eleazar. Então tudo que vocês trouxeram, vocês vão dar. Tem pessoas que estão olhando para muita gente aqui. Pessoas que estão olhando para a sua vida, estão esperando apenas você vencer, para depois voltar e querer te abraçar. Pessoas que estão olhando para a sua vida, para ver aquilo que Deus vai fazer, porque não tem coragem de lutar. Não sou de ovacionar ninguém, mas a minha Bíblia diz: chorareis com os que choram, e se alegrará com aqueles que se alegram. Nós temos um irmão aqui, eu não vou relatar o nome, mas talvez você vai saber da história. O irmão que uma vez Deus o abençoou, e um belo dia Deus tirou algumas coisas da vida dele, mas ele ousou na sua fé e acreditou no seu potencial. Ele acreditou no seu Deus. Ele jejuou, ele fez campanha, ele entregou tudo no altar do Senhor, ele restaurou o seu altar. E hoje o Senhor está revertendo toda a situação. Sabe por quê? Porque ele não se importou com tudo aquilo que as pessoas estavam falando dele. Sabe por quê? Porque ele não teve medo de lutar sozinho, ainda que as pessoas viessem e falassem para ele: você é um sonhador. Mas eu quero deixar uma palavra de Deus na sua vida esta noite: ouse sonhar, porque você não irá além dos teus sonhos, porque quem não sonha não chega em lugar nenhum, mas aquele que sonha um dia alcança a misericórdia de Deus, e Deus reverte sobrenatural para que você possa tomar posse daquilo que o Senhor prometeu um dia para você viver. E quando esse homem, Eleazar, olhou todo aqueles despojos, o rei Davi falou: é tudo seu. Ele falou: meu Deus, eu esperava apenas matar alguns filisteus, como o Senhor matou um dia aquele gigante Golias, mas não esperava ser honrado de tal forma. Ele foi honrado porque ele ousou e acreditou no Deus a qual Davi servia.
Porque um dia ele ouviu o seu pai orar e clamar a Deus. Porque um dia ele viu o seu pai dentro do templo, juntamente com Davi, e falar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. No momento que ele olhou todas essas coisas em sua volta, ele falou: eu pensei que Deus iria prover, mas não dessa maneira. Estenda suas mãos em forma de receber. Eu não sei qual é a provisão que você está buscando. Eu não sei a luta a qual você está passando. Mas o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, é um Deus de provisão. É um Deus que traz à existência aquilo que não existe. É um Deus que olha para o seu povo e fala: se eles forem até o fim, eu os abençoarei. Se eles não retrocederem, eu ampliarei as tendas. Se eles não olharem para a situação que está à sua volta, vou encher o celeiro de óleo e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pelo migrador, pelo consumidor. O grande exército de Deus que enviou contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e alegrareis no nome do Senhor vosso Deus, e o meu povo jamais será envergonhado. Você não será envergonhado. Você não será envergonhado, porque nesta luta que você está, você não está sozinho. O Espírito Santo está guiando o seu favor. Comece a enxergar com os olhos da fé. Comece a enxergar o sobrenatural acontecendo na sua vida. Mas não deixe de testemunhar aquilo que Deus vai fazer na sua vida a partir de hoje. Guerreiro, levante a cabeça. Comece a enxergar no horizonte o seu prêmio, o seu troféu. Comece a enxergar o pódio da sua vitória. E sabe por que eu estou falando isso para você esta noite? Porque você poderia estar em qualquer outro lugar nesse momento, mas você deixou tudo e todos para estar aqui, para agradecer ao nome de Deus. Você está dando a sua vida no altar. E quando no altar tem sacrifício, tem adoração, Deus ele retribuiu. Quando ele olhou para toda aquela circunstância, e ali ele se prostrou diante do rei e falou: eu vou lutar, eu vou vencer, eu vou matar. Ele afirmou que ele conseguiria fazer tudo aquilo porque ele estava se preparando. Mas a vitória é rápida. A vitória talvez não seja demorada como nós queremos. Jesus, por 33 anos e meio, aproximadamente, ele se preparou para poder vencer o diabo na cruz. João Batista também, 33 anos se preparando para ter a sua cabeça derrubada. Mas hoje ele está no céu, lá no céu. O povo de Deus ficou 40 anos no deserto,
se preparando para entrar na terra da promessa. Quanto tempo você está esperando esse milagre? Quanto tempo você está buscando esta causa? Quanto tempo você quer ver o seu filho aqui dentro? Quanto tempo você está orando? Mas no dia que você receber essa vitória que Deus vai te dar, em nome de Jesus, você vai se alegrar. E ainda que Deus tenha que levantar os inimigos para te ajudar, ainda que Deus tenha que levantar os covardes para pegar sacos de ouro e trazer até a sua frente, ou seja, aquilo que Deus prometeu para você, o Senhor vai usar até mesmo o ímpio para te abençoar, porque você serve a um Deus de promessa, você serve a um Deus que fala e cumpre aquilo que Ele estabelece. Por isso não abandone a sua fé. Por isso se prontifique. Assim como esse homem fez. Enquanto ele não viu o último filisteu ser derrubado, ele não guardou a sua espada. E no versículo 10 nós vimos que a espada colou na sua mão. Porque o Espírito de Deus se apoderou desse homem. E quando a espada colou na sua mão, não foi à toa. Colou por causa do sangue dos filisteus que ele matou. Se ele tivesse perdido a espada, ele tinha morrido. Se você que está aqui esta noite tivesse perdido a espada, você já tinha morrido. Mas porque você não perdeu essa espada, tem esperança aquele que crê. Apenas se levante. Perdi tudo, pastor. Não tenho condições físicas, espirituais, humanas nenhuma de me levantar. Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que a oliveira minta, ainda que a videira não dê os seus frutos, ainda que os animais do campo sejam arrebatados do aprisco, todavia eu exultarei no Deus da minha salvação. Jesus desceu lá atrás. Porque Deus, Ele se alegra quando os seus filhos se levantam para fazer a verdadeira obra. Sexta-feira, alguns irmãos, nós nos reunimos para entregar sopa aos moradores de rua e agasalho. E houve coisas lindas. Um senhor, ele ficou de vir aqui hoje, mas devido à chuva, talvez, eu sei, ele não, o Márcio não me encontrou. Mas um homem, um rapaz, quantos anos foi ele tinha? 22. Um rapaz chamado William. Nós estávamos conversando com ele e ele falou: eu sou viciado em crack, em drogas. E o que eu mais queria era sair dessa vida, porque não aguento mais. E nós conversando com ele, falamos: e se nós arrumarmos uma casa de recuperação, você vai? Ele falou: se vocês me levarem, eu vou agora. Aí ligamos para um outro irmão que tem um projeto chamado Mogi para a Vida, o Hélio, ele tem a Casa Betel, ele foi para a Casa Vaso Novo, né? Casa de Recuperação Vaso Novo, no Pindorama. Aí o Hélio falou: consegui uma vaga. E nós falamos para ele: você quer ir? Ele falou: sim, eu vou. E foi algo tão maravilhoso que ele se prontificou, porque ele falou: eu não aguento mais essa vida que eu estou vivendo.
Eu fugi de casa porque na casa dos meus pais eu roubava tudo para trocar por drogas. Ou seja, para eu não trazer mais prejuízo para minha mãe, eu preferi morar na rua. Minha mãe mora em Santa Isabel. E depois eles fizeram contato com a mãe desse rapaz. E ela estava orando por ele. E Deus ouviu a oração. Deus vai ouvir a sua oração. Hoje ele está internado, desde sexta-feira ele está lá internado. Eu creio que Deus está já preparando algo novo para ele viver. Mas ele precisou dar o primeiro passo. O que o Senhor está falando para mim e para você esta noite, que a fé sem obra ela é morta. Não adianta nós sentarmos aqui no banco e ficar com o nosso braço cruzado. Não adianta nós apenas entrar para a igreja e cantar quatro do louvores e aqui achar que Deus está agindo ao nosso favor. É claro que aqueles que ficam brincando no culto não vão viver o sobrenatural de Deus. É claro que aqueles que ficam com piadinha nunca vão viver nada. Mas a partir do momento que você se conserta para viver o sobrenatural, aí sim você vai viver o melhor de Deus nessa terra. Sabe quando Deus quer dar o melhor para o seu povo? É quando o seu povo olha. As pessoas passando por algum tipo de necessidade, e Ele olha para você e vê que você tem coragem de ajudar, tem coragem de estender as mãos, por menor que seja. Se você tiver uma atitude dessa, você vai entender qual é o seu chamado e aonde Deus quer te colocar. É por isso que eu convido você hoje a ser ousado. É por isso que eu convido você esta noite a mudar todos os teus conceitos humanos e se lançar no rio de Deus. Porque quando você se lança, você sabe que ali a te esperar está o Senhor. E quando Ele está com os braços estendidos, você pode ter a confiança plena de se lançar, porque Ele vai fazer você viver o sobrenatural. Assim como esse menino vai viver o sobrenatural, já começou a viver na sexta-feira, porque a minha Bíblia diz: eis que tudo se fez novo. A minha Bíblia diz, através da boca de Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, nenhuma condenação há mais sobre aqueles que entregaram a sua vida a Deus. Uma nova história está traçada, e o Senhor vai fazer o sobrenatural acontecer. Descruze o braço, coloque a mão no arado, prepare a terra, porque o campo está ficando branco. E o dono do campo, ele está olhando do alto. Um dia eu orei a Deus em cima dessa história de Davi, no momento do seu início, no início do seu chamado. Estavam ali os meus irmãos sentados na mesa juntamente com Jessé. E Samuel chegou para Jessé e falou: por acaso não tem ainda algum outro filho ao qual você não me mostrou? E ele falou: ainda tem mais novo. Então nós não nos assentaremos à mesa enquanto ele não estiver aqui. Outro dia eu orei e vi o Senhor se preparando para buscar a sua igreja. Jesus está voltando, mas Ele me disse ao meu coração que enquanto o último não estiver sentado na mesa, Ele não fecha a porta da arca. Existem pessoas ali fora morrendo. Existem pessoas indo para o inferno, porque a igreja de Cristo, ela está morta. A igreja de Cristo não quer mais trabalhar. A igreja de Cristo quer apenas ter um momento particular
dela com Deus na igreja. A igreja de Cristo está vivendo um momento de apostasia. Mas o Senhor te convida esta noite a mudar todos os teus conceitos, para que você venha de fato fazer a verdadeira obra. Porque não adianta apenas você ter fé. E Jesus, ele te chamou para quê? Para anunciar o Evangelho, para lutar contra esse gigante que tem se levantado. Quer viver o sobrenatural de Deus? Ah, pastor, mas eu não sei falar, eu sou pesado de língua. O seu exemplo é melhor do que qualquer outra palavra. Às vezes você quer, você ganha uma pessoa. Não precisa ser um crente chato. Eu que digo. Quantas vezes falei isso para minha mãe, para meus irmãos? Vocês são chatos, a fala de Deus. Eu estou aqui perdendo a palavra. Você não precisa falar. Apenas o seu exemplo vai mudar a vida das pessoas que estão ao seu lado. Comece evangelizando a sua casa. Ah, pastor, eu quero ser missionário. Quero ir para a Índia. Quero ir para a Europa. Glória a Deus, Deus dê condições para você. Mas tem pessoas na sua casa que estão morrendo porque você não prega o evangelho para eles. Você pode fazer uma missão lá, você não precisa ir para outro país, para outro estado. Tem pessoas do seu lado falecendo, indo para o inferno porque você é crente aqui dentro da igreja. Sai daqui, só Deus sabe o que você faz. Mude o seu pensamento. Ah, pastor, eu não vim aqui para ouvir isso. Você está no lugar errado. Porque o Evangelho de Deus é o Evangelho do arrependimento. Avivamento não é você ficar pulando ou querendo apenas falar língua estranha. O verdadeiro sentido do arrependimento começa no seu interior. O verdadeiro sentido do avivamento de Deus na igreja é quando você entende que você é um miserável homem e pequeno. E quando você fala, ser propício a mim, pecador. Quando você começa a enxergar quem realmente você é. E você começa a mudar o seu interior, porque a mudança sempre vem de dentro para fora. Porque quando Deus ele veio e entregou os mandamentos para o seu povo, Ele deu primeiro os mandamentos de dentro, para depois dar os mandamentos de fora. Porque Ele precisava colocar a sua lei dentro do homem. Aonde Ele tipificou os 10 mandamentos em um: amarás o seu Deus acima de todas as coisas. E quando você ama a Deus, você cumpre os 10 mandamentos ao qual Ele estabeleceu no capítulo 20 de Êxodo. E em Levíticos tem mais 603 mandamentos, que é do homem para com o seu próximo, que são os mandamentos de fora. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O Senhor só quer que você ame mais. Ele só quer que você lute mais. Ele não quer que você fique aí parado. Porque quando você se colocar de pé, se por um caminho o inimigo entrou, por 7 ele vai partir e retirar. Porque agindo Deus ao seu favor, quem poderá impedir? Deus agiu ao favor desses 37 homens. Deus agiu ao favor de Davi. E hoje Deus vai agir ao seu favor também, se você hoje não ficar prostrado diante dessa luta que você está vivendo. Se você hoje sair daqui entendendo qual é o seu verdadeiro chamado. Se você nesta noite sair desta igreja com a intenção no seu coração de falar do amor de Deus. Se você sair daqui esta noite com a sua espada afiada, como a espada de 2 gumes, que é a palavra de Deus, que faz ela penetrar e fazer divisão entre a alma e o espírito.
você pode ter a certeza que o melhor desta terra você vai comer, porque Deus, Ele não te criou para comer as migalhas que caem da mesa, mas Deus te criou para sentar na mesa diante dos príncipes desta terra e viver o sobrenatural dele na sua vida, na sua família, porque a palavra de Deus diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, aqueles que estão à sua volta vão servir ao Senhor, aqueles que você evangelizou, aqueles que você contou as boas novas, você pode se preparar que um dia eles estarão aqui do seu lado, glorificando, exaltando, engrandecendo o nome do Senhor. Mas para isso, se coloque de pé, para isso pegue essa espada que o Senhor está colocando na sua mão e vai nesta tua força, que o Senhor é contigo e esta vitória já está garantida, porque nela você não terá que pelejar, mas o Senhor teu Deus pelejará por vós, e a vitória é sua, é do povo de Deus, porque nenhuma arma forjada de Satanás há de prevalecer contra a vida daqueles que buscam o Senhor, porque tudo posso daquele que me fortalece. Ou seja, se Deus é quem está te fortalecendo, você pode ter a certeza que todas as coisas você pode, para que o nome dele seja glorificado, e o inimigo hoje já está debaixo dos teus pés, porque ele já está preparando as malas para partir em retirada, porque a arma nenhuma chegará até a tua tenda, arma nenhuma chegará até a tua família, porque o Senhor teu Deus, Ele está olhando o seu sofrimento, Ele está olhando o seu clamor, e hoje Ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, me buscar, jejuar, em alta voz gritar, eu estenderei as minhas mãos fortes e o abençoarei. Se hoje você abrir a sua boca em adoração a Deus, se hoje você rasgar o verbo e falar: Senhor, eu te amo acima de todas as coisas, o Senhor, Ele vai falar para você: filho, porque você me ama, agora está aí aquilo que você tanto tem pedido para mim, toma em tuas mãos o prêmio da tua salvação. Coloque-se de pé comigo, igreja. Feche os teus olhos. Comece a exercer a sua fé. É você, Deus. Você não precisa da minha oração para nada. Você tem acesso livre ao trono de Deus. Porque no dia que Jesus morreu, Ele abriu um presságio. E esses portais que foram abertos te levam direto no trono da glória, no trono de Deus.